É, Olá a todos e todas. Estamos dando início ao terceiro painel do evento bicentenário da Independência, Legados e Desafios. A atividade é uma realização do convênio entre o IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, e o Senado da República, o apoio militante do Clube de Engenharia, na pessoa do seu presidente, Márcio Girão. Muito obrigado. Bom, o tema do painel de hoje é a independência na República. Até aqui, nesse seminário, pelo menos duas sensibilidades muito presentes no pensamento social e político brasileiro puderam ser visualizadas. Duas tradições quase opostas. Uma delas é muito pessimista em relação à trajetória histórica brasileira. Nessa vertente, o nosso percurso como nação independente tem sido deletério, carregado de fracasso, dando origem a males como corrupção administrativa e desigualdade social. Formariam nessa corrente autores como Joaquim Nabuco, Manuel Bonfim, Florestan Fernandes e, mais recentemente, Marilena Chaui. Ou seja, para esse ponto de vista, seria necessário uma refundação do país. Do outro lado, uma vertente igualmente crítica, mas singularizada por ver nas circunstâncias nas quais a nacionalidade emergiu, um campo de dilemas, mas também de potencialidades. É como se o reconhecimento do caráter escravista, autoritário e elitista da nossa formação não fosse capaz de abater um certo otimismo epistemológico para com o nosso povo. Um povo miscigenado, um povo criativo, especialmente nas áreas da arte e da cultura. E dentro dessas difíceis condições de ação, um povo lutador. Aderiram a esse ponto de vista pensadores como Nelson Werneck Sodré, Celso Furtado e Darcy Ribeiro, entre muitos outros. Como aqui não há um fla-flu, ao longo dessa programação, as duas correntes dialogaram maravilhosamente bem, né? E pudemos obter, até agora, uma bela capacidade de diagnose crítica da nossa trajetória histórica. Porque, na verdade, o que a gente pode pensar desses 200 anos é que eles se dão sob o signo de uma palavra, que é a palavra resistência. Se a gente entender dessa forma, os diferentes matizes vão estar em plena consonância interna. Eu quis fazer essa, digamos assim, essa saudação inicial para poder, então, ingressar propriamente na nossa programação. Eu acredito que hoje será tão produtiva como nas outras duas ocasiões que a gente se reuniu aqui neste Clube de Engenharia com a audiência do Senado. Bom, inicialmente, vamos ouvir aqui uma mensagem do João Pedro Stedley, que não pôde estar aqui presente pessoalmente, mas fez questão de enviar seu posicionamento aqui para a nossa programação, né? Eu dispenso apresentações, mas a gente pode dizer, o João Pedro Stedley é economista pela Universidade Autônoma do México, né? Líder do MST, Movimento dos Agricultores Sem Terra, e
como a gente sabe, o maior movimento social da América Latina. Por favor, tem como o pessoal da área técnica. Companheiros e Olá, companheiras, companheiros e companheiras. agradeço o privilégio desse convite. Cumprimentos a todos que se envolveram dessa atividade. Em especial, meu querido amigo incansável, que é um exemplo de militância para todos nós, o nosso camarada Roberto Amaral. Queria muito estar aí presencialmente com vocês e com os que nos acompanham, porém já havia assumido compromissos de uma atividade internacional que me obriga a permanecer aqui em São Paulo. Mas agradeço também essa oportunidade que me deram de poder colocar algumas ideias, ainda que de maneira virtual, que não é a melhor forma da gente fazer debates e aprofundar ideias. Mas espero que os nossos camaradas aí da mesa, nosso querido Márcio Postman, certamente um dos maiores pensadores que nós temos sobre o projeto popular para o Brasil, possa aprofundar os debates tão necessários para esses tempos de crise. Bem, feita a introdução, vamos ao que interessa. O tema, mais do que necessário, é refletirmos sobre a necessidade de um projeto de país, um projeto popular para o Brasil. E acho que a metodologia mais apropriada para nós conversarmos sobre essa necessidade é partirmos dos próprios problemas da sociedade brasileira. A sociedade brasileira vive graves problemas, alguns resultado do seu acúmulo histórico, afinal, nós passamos 400 anos como uma sociedade escravocrata, colonizada pelo capital mercantil europeu. Depois passamos 100 anos do século XX tentando se industrializar e fomos dominados, subjugados pelo capitalismo imperial dos Estados Unidos, que transformou a nossa economia, ainda que industrializada, totalmente dependente dos interesses do imperialismo americano. E agora, no século XXI, estamos enfrentando ou estamos imersos numa grave crise do capitalismo mundial. Porém, como todos sabemos, as crises também sempre ensejam mudanças, para o bem ou para o mal. E certamente teremos mudanças aqui no Brasil. Então, nesse breve histórico, isso gerou uma sociedade com gravíssimos problemas. O primeiro deles é a desigualdade social. Não é possível pensarmos numa democracia ou construir um bem-estar para todos numa sociedade em que 1% da população tem o controle absoluto do poder econômico, do poder mediático, do poder político. E, do outro lado, nós temos 85% da população que vive do trabalho. E a metade deles estão na faixa da pobreza, que é o nosso segundo grande problema. Pobreza aqui não no sentido discriminatório. Acho que, inclusive, não se deve se referir aos trabalhadores como os pobres. Mas pobreza aqui como uma sociedade que não consegue produzir os bens fundamentais para toda a população. Ter alimentos, ter casa digna, ter trabalho, ter terra, né? Ter educação e ter saúde. Então, a sociedade brasileira não consegue produzir todos os bens necessários para a sua população. Daí também enfrentamos um problema crônico das nossas cidades.
que são vítimas da especulação do capital e transformou as cidades no inferno, que não tem transporte, que não tem acesso a bens públicos e a população jogada lá nas periferias, amontoadas, sem nenhum acesso à política pública. Também nós estamos vivendo um grave problemas em consequência de uma crise ambiental, pela agressão às nossas florestas, pelo uso intensivo de agrotóxico que mata a biodiversidade e mata as pessoas. Note, nos últimos 40 anos, segundo o MAPS Bioma, o capitalismo brasileiro destruiu 180 milhões de hectares de florestas e biomas nativos. Não há paralelo na história da humanidade que uma sociedade tenha destruído tanto em pouco tempo. E isso serviu para quê? Para nada. Algumas empresas acumularam riqueza desses bens da natureza, porém a sociedade brasileira só ficou com o passivo da destruição do meio ambiente, das mudanças climáticas e da nossa contribuição, inclusive, para os problemas de todo o planeta. Temos também como problema estrutural que vivemos uma organização econômica totalmente dependente do capital estrangeiro, tanto do ponto de vista tecnológico, a pesquisa e a tecnologia foram abandonadas. Nosso querido professor Roberto Amaral foi ministro e sabe muito bem. É só olhar para os orçamentos do Ministério de Ciência e Tecnologia, é ridículo. Não se equipara a uma universidade estrangeira o que nós gastamos em ciência, pesquisa e tecnologia. Por quê? Porque a economia controlada por grandes empresas transnacionais e pelos bancos não precisa investir em tecnologia nacional. Nós temos também um problema de degradação cultural. Em algumas regiões do país, há uma verdadeira barbárie do ponto de vista de valores sociais, onde a lei do mais forte impera, na base da violência, do individualismo e de nenhum compromisso com os valores humanitários. Temos também uma ausência da democracia verdadeira. O sistema eleitoral brasileiro é injusto e foi manipulado pelo capital. A prova está aí. Os ruralistas, a fazendeirada no Brasil, representa 0,2%. Eles são 300 mil fazendeiros. E eles controlam 340 deputados. Uma distorção total. Não é? Porque é o poder do capital que elege os parlamentos, e não a população. Portanto, a democracia brasileira é fajuta. Distorceu o sistema legislativo, distorce o poder judiciário, que é ainda o único poder não republicano. Ninguém elege e a sociedade não controla o poder judiciário. E, com isso, resulta um Estado capenga, para usar uma expressão popular. Um Estado que apenas protege os privilégios dos capitalistas. Maior prova está aí, na ação do Banco Central, que é uma instituição de Estado, e está lá controlando juros, câmbio e inflação a favor de quem? A favor dos capitalistas, daquele 1%. Então, o Estado brasileiro foi sequestrado pela burguesia, pelos capitalistas do 1%. E por mais que o Lula tenha defendido justamente que os trabalhadores têm que entrar no orçamento, mas não basta dividir melhor o orçamento. É um problema de estrutura do Estado brasileiro que precisaria uma profunda reforma política, quiçá no futuro, com uma nova Constituinte. Nós temos também um problema gravíssimo, que é a questão dos transportes desse país.
Um país continental como o nosso se dobrou pelos interesses das empresas transnacionais automobilísticas a apenas o transporte rodoviário. Isso é um absurdo. Nós teremos que reconstruir sistema de transporte de cargas e passageiros ferroviários, não só em todo o território, mas também nas cidades. É um absurdo, é uma loucura o que a nossa população perde de dias de vida para poder ir ao trabalho, para poder se deslocar. E, da mesma forma, o custo dos fretes e transporte de mercadorias é um absurdo. Tudo é transportado em cima de caminhões. Como se pode imaginar que uma carga de carne de frango sai de Chapecó para ir abastecer os supermercados em Belém? De caminhão. É uma vergonha. E isso é escondido na imprensa burguesa. Para eles não é problema. Também é uma fonte de lucro. Mas para a sociedade brasileira é um problema. E terminaria dizendo também como um problema da nossa sociedade que, infelizmente, não há uma consciência, ou, se quiserem, condições subjetivas das classes, seja da burguesia, seja da pequena burguesia, e mesmo da classe trabalhadora, sobre a necessidade de um projeto nacional. A esquerda olha de lado, achando que defender o projeto nacional seria nacionalismo. A classe média só se interessa no seu bem-estar. E a classe dominante só se interessa na taxa de lucro. Mas aqui, quando a gente se refere a projeto nacional, não é projeto nacionalista da burguesia. Aqui é um projeto da nação, ou, portanto, um projeto que atenda a toda a população. E aí vou, então, para o segundo tópico que queria compartilhar com vocês, que são as saídas. Quais as saídas para enfrentarmos esses graves problemas que elenquei de uma forma genérica e até quase irresponsável? O projeto de país, podemos usar várias conceituações, mas, para ser bem sucinto, eu acho que é um projeto que consiga aglutinar propostas que resolvam os problemas fundamentais da população, para que todos, de forma igualitária, possamos ter uma vida boa nesse mesmo território, convivendo em democracia, em igualdade, sem discriminações e evoluindo permanentemente do ponto de vista cultural e espiritual. E não basta bens materiais para você saciar a fome, ter casa, ter educação. É preciso também que o nosso povo tenha cultura, tenha acesso às artes, ao lazer. Então, acho que um projeto de país, ele deveria enfrentar, construir propostas que resolvam os problemas e tenha como meta síntese esse bem-estar coletivo de todos e todas. Do ponto de vista econômico, pouco puxando a brasa para minha sardinha, é evidente que um novo projeto de país terá que se basear em alguns pilares fundamentais, como, primeiro, reindustrializar o país. Sem instalar indústrias, nós não vamos produzir os bens necessários para a população. Desde o mais simples, como roupa, alimentos, sapato, até o mais complexo, que exigirá tecnologia mais aprofundada. Nós precisamos ter como segundo pilar uma agricultura não de commodities, agressora do meio ambiente, que usa agrotóxico, que mata a biodiversidade, que altera o clima. Nós precisamos de uma agricultura baseada na agroecologia para produzir alimentos para a nossa população.
e, evidentemente, alguma matéria-prima para as indústrias. E o terceiro pilar fundamental, do ponto de vista econômico, para um projeto que sonhamos, é, de fato, termos um Estado democrático, forte, que induza os investimentos produtivos, que organize a economia. E, evidentemente, também faz parte dessa saída que nós precisamos ter uma classe trabalhadora organizada e com consciência da necessidade de um projeto. E por que me refiro à classe trabalhadora? Porque, historicamente, quem desenvolveu projetos de desenvolvimento nacional na no conjunto de países do nosso planeta foi a burguesia nacional. Daí também esse certo preconceito de que falar em desenvolvimento nacional seria um tema da burguesia. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos uma burguesia nacional, segundo nos ensinou Florestan Fernandes. A burguesia brasileira não é nacionalista, não está comprometida com a nação, ou seja, com todo o povo. A burguesia brasileira é quase uma burguesia lumpen, como a apelidou o nosso querido pensador alemão que nós adotamos aqui no Brasil, da teoria da dependência. Ele classificou a nossa burguesia de lumpen. Por quê? Porque justamente não se preocupava com a nação, se preocupava só com a sua taxa de lucro. Então, só é possível termos um projeto de nação brasileiro que atenda a todos os interesses se a classe trabalhadora assumir essa necessidade como um projeto de país, como um projeto que vai redimir a própria classe trabalhadora, os mais pobres e todo o povo. Bem, para terminar, queria ainda compartilhar um breve tópico dos tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por uma grave crise mundial do modo de produção capitalista. Isso significa que o capitalismo não está conseguindo mais resolver os problemas das necessidades fundamentais da população. Essa é a contradição principal deles. Os capitalistas seguem sendo bilionários e cada vez mais bilionários, porém, as massas estão atiradas na calçada. Os problemas cada vez mais se aumentando. E essa situação de crise do modo de produção capitalista, que se transformou um sistema do passado, que não consegue mais trazer progresso social e nem resolver os problemas da humanidade, afeta também o Brasil. A economia brasileira, ao ser dependente, está à mercê dos destinos do próprio capitalismo. Além do fato de que, cada vez que o capitalismo no norte entra em crise, eles aumentam a exploração sobre nós. Então, nós estamos diante de um dilema. No curto prazo, nós estamos vivendo essa crise desde 2014, já vai lá quase 10 anos. Para enfrentar a crise, a burguesia brasileira nos impôs a extrema-direita, o fascismo do Bolsonaro. Mas não resolveu a crise. E por isso que nas últimas eleições eles mesmos abandonaram o Bolsonaro. E agora o ineligeram. O poder judiciário que cassou os direitos do Bolsonaro é o mesmo que o protegeu antes, quando prendeu o Lula. Então, há mudanças na correlação de forças, porém elas não são suficientes. O governo Lula se elegeu para derrotar o fascismo e com um plano de emergência para enfrentar a fome, o desemprego, a moradia, a falta de terra. Mas, para resolver os problemas da população brasileira estruturais que eu me referi antes, só um projeto de país.
E esse projeto, então, está pendente agora da capacidade de organização da classe trabalhadora, das lutas de massa e da mobilização massiva da população brasileira, que ainda estamos longe disso. Então, essas são as dificuldades de construir um projeto, porque não basta ter apenas ideias boas, propostas necessárias. É preciso nós fazermos um grande movimento de conscientização no país, que motive a classe trabalhadora, que tenha consciência disso, para que se organize, lute, e nós, então, façamos grandes mobilizações de massa, como fizemos nas diretas já, para derrotar a ditadura. Agora serão necessárias mobilizações de massa para construir um grande projeto de desenvolvimento nacional. Termino dizendo que também, para que esse nosso projeto tenha sucesso no futuro, ele necessariamente tem que estar articulado com o processo de integração latino-americana, que certamente outros companheiros do painel vão se referir, já que não temos tempo aqui nessa forma. Por quê? Porque todos os problemas que eu citei para o Brasil, nós poderíamos repetir para o Chile, para o México, para a Venezuela, para Cuba. Isso significa que a saída dos problemas em cada um dos países, ainda que dependa da luta de classe, em cada um dos nossos territórios, mas as saídas, as propostas dependem de uma unidade latino-americana. Porque, no fundo, o inimigo é o mesmo. O império dos Estados Unidos, o capital financeiro internacional e as empresas transnacionais. Então, para derrotar esses três principais inimigos de um projeto popular de país, no Brasil, no Chile, na Venezuela, será preciso uma união latino-americana que enfrente esses três inimigos comuns. Bem, companheiros e companheiras, agradeço imensamente essa oportunidade, o privilégio de estar com vocês, cumprimento novamente essa iniciativa. Que nós deveremos repetir cada vez mais, de forma virtual, de forma presencial, envolver a juventude, os partidos, os movimentos populares, as universidades. É mais do que urgente colocarmos na pauta da classe trabalhadora e da esquerda o debate e o projeto popular para o Brasil. Grande abraço a todos e a todas. Bom, eu queria agradecer, em nome da organização do evento, essa impactante fala inicial de João Pedro Stedley e, em seguida, passar a palavra ao professor Márcio Postman, que é docente do Instituto de Economia da Unicamp, presidente do Instituto Lula e, certamente, um dos maiores intelectuais progressistas do país. Por favor, professor Márcio, a palavra é toda sua. Queria saudar a todos que estão nos acompanhando, especialmente os que contribuíram para a formulação desse ciclo de discussões que ressaltam justamente 200 anos da independência nacional, colocando como o ponto de debate nesse terceiro encontro a perspectiva republicana. Quero, no mesmo sentido, parabenizar o IBEP, o Senado da República, por congregar esforços e reunir expositores da qualidade, como tivemos há pouco a oportunidade de ouvir João Pedro Stedley, e que, na sequência, farão parte as professoras Sandra Starling, Claudete Dias e Flávio Gomes. Eu refleti a respeito de qual contribuição poderia oferecer para a perspectiva da independência na República.
e vou partir da hipótese que entendo ser desafiadora para os nossos tempos, porque entendo que o processo que levou à independência nacional, a construção do Estado no Brasil, a própria transição do Império para a República, chegando aos dias de hoje, está plenamente inserida dentro de um projeto de modernidade ocidental. Projeto que, a meu modo de ver, está colapsado, está esgotado e que não nos serve mais de orientação, especialmente olhando o segundo quarto do século XXI. Nós estamos praticamente completando o primeiro quarto, se encerra agora em 2025, e a minha fala é, de certa maneira, um olhar de médio e longo prazo para esse segundo quarto do século XXI. Né? E a hipótese, portanto, que quero trazer é que há um esgotamento do sentido de nação que se estabeleceu, na verdade, pelo país, buscando se integrar a um projeto de modernidade ocidental constituído na Europa, especialmente a partir da metade do século XV, né? Para dar uma data, 1453, quando a queda de Constantinopla, hoje Istambul, e que praticamente impede as transações comerciais existentes entre o que era o mais moderno naquela época, que estava situado justamente no impérios asiáticos e o Império do Meio, chinês, e que esse centro de gravidade do mundo permitia que a Europa se conectasse através das antigas rotas da seda, né, e que eram feitas, de maneira geral, circunscritas ao Mediterrâneo. E a queda de Constantinopla vai impedir essa continuidade das transações comerciais, levando, portanto, a um período que se inicia aí na metade do século XV e vem praticamente ao século XX, são quase cerca de 5 séculos, em que se constitui o projeto de modernidade fundado justamente no uso de armas de fogo, que é o que se permite, a partir do século XV, ganhar uma nova expressão da guerra, como sendo sempre um projeto de dominação, e que mais recentemente, já então, no final do século XIX para o século XX, a guerra se transforma num complexo econômico, industrial, motor de grande parte do próprio desenvolvimento, do progresso de várias nações, dentro do projeto ocidental. O que eu quero chamar a atenção, portanto, que a partir da interrupção da Rota da Seda pelo Mediterrâneo, que vai levar a um esforço importantíssimo em termos de recursos humanos, recursos em termos de riqueza, de desenvolvimento tecnológico, para se constituir a busca pelas novas rotas da seda, não mais indo em direção ao Oriente, mas sim indo em direção ao Ocidente, através do Oceano Atlântico, né? E como sabemos, os grandes ciclos das navegações vão permitir, não é, entre aspas, a descoberta, a conquista de um continente desconhecido até então, hoje denominado, então, continente americano. Né? Então, é dentro desta circunstância que se constitui esse projeto ocidental de dominação, um projeto de modernidade, um projeto calcado no progresso, em que o Renascimento, o Iluminismo são bases fundantes, não é, de uma visão de mundo completamente diferente daquela que existia até então, dominada por mitos e religiões. A perspectiva racionalista que se constitui é um marco inegável do que vai se constituir, então, como, por quase 300 anos, de exploração colonial no continente americano, que funda as bases pelas quais torna-se possível o próprio nascimento do capitalismo na Europa, especialmente com a Revolução Industrial na Inglaterra. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que
Este projeto, iniciado há 500 anos, a meu modo de ver, está esgotado. Vou tentar explicar por quê, e pensar a República Brasileira para o próximo quarto de século significa, de certa maneira, romper com esse projeto que, a meu modo de ver, está esgotado, o que significa dizer que nós não temos muito mais a aprender com a Europa e com os Estados Unidos, que foram, de certa maneira, os dois grandes centros, né, de dinamismo mundial no Ocidente, né, e pelo qual o Brasil, de certa maneira, fez um esforço gigantesco para se integrar nessa perspectiva de modernidade ocidental. Né. Isso praticamente tem duas fases que são importantes destacar. Uma primeira fase, né, em que nós nos integramos ao projeto de modernidade ocidental, que é basicamente constituído na era industrial, né, lembrando que praticamente até o século XVI, XVII, predominavam as sociedades agrárias, né, a era industrial é algo que se constitui como força a partir da própria Revolução Industrial, na metade do século XVIII, e o Brasil, portanto, constitui uma trajetória em busca da sua modernização, que é a transição para uma nova sociedade constituída na era industrial. Né? A primeira fase disso se dá enquanto um país consumidor e importador de bens e serviços industriais. Isso ocorre imediatamente à chegada de Dom João VI, em 1808, quando, pela chamada abertura dos portos, né, o Brasil encerra o chamado exclusivismo metropolitano, que exigia por 3 séculos que o Brasil só podia comprar e vender para a metrópole lusitana, e a partir de 1808, né, como uma espécie de compensação pela proteção que os ingleses ofereceram, a vinda da família real para o Brasil, há uma abertura dos portos e o Brasil passa a se conectar rapidamente com os portos, com a Inglaterra, e assim passa a ter acesso a bens e serviços industriais, que são pagos pelas divisas geradas pelas exportações de produtos primários, como era a própria continuidade do período colonial. E esta forma de inserção na era industrial como país importador, né, consumidor, porém importador, dura entre as décadas de 1820 a 1920. São praticamente 100 anos em que o Brasil se funda como nação e desloca-se do Império para a República como um país de inserção dependente da dinâmica externa, porque a produção que aqui é feita em grande escala é para atender o exterior, e não o dinamismo do mercado interno, não o atendimento da sua população. E isso vai gerar, na verdade, um país profundamente desigual, porque o acesso aos bens industriais se dão basicamente através da importação e que atende um consumo muito limitado, praticamente dos ricos do país. Né? O Brasil, por exemplo, se não falha a memória, foi o segundo país do mundo a internalizar o telefone, né? Dom Pedro II parece que tinha relações de amizades com Grão-Bel, trouxe o telefone para o Brasil, então nós já tínhamos ali, no final do século XIX, o Brasil já tinha telefone, só que ele era para uso estritamente da família real inicialmente, né? Consta que era uma linha de 4.000 metros apenas, ou seja, o grosso da população brasileira vai conhecer telefone certamente a partir de 100 anos depois, né? Ao final dos anos 80 e 90, começa a universalizar o acesso à telefonia no Brasil. Então essa é uma marca que vai até a década de 1920. E nós temos entre as décadas de 1930 e 1980 uma segunda fase de avanço do Brasil nesta era industrial, que foi justamente a internalização da produção no Brasil, né? Um processo de industrialização que vai permitir o Brasil deixar de ser consumidor e importador para ser um país produtor, consumidor e exportador de bens manufaturados. Né? Lembrando que o Brasil já, na década de 1980, produzia e exportava automóveis, mas também produzia internamente computadores, né? Que já era basicamente a parte de uma mudança substancial da era industrial para a era digital. Né? Então, essas duas fases marcam justamente um período em que o Brasil buscou se integrar basicamente dentro do projeto de modernidade ocidental, né?
na perspectiva de construir uma sociedade industrial, né? E justamente quando o Brasil estava no auge da construção de sociedade industrial, na virada dos anos 1970 e 80, ele sofre um tropeço que, a meu modo de ver, veio do programa de ajuste dos Estados Unidos, da nação principal e dinâmica desse projeto de modernidade ocidental mais recente, em que praticamente trava as possibilidades do Brasil avançar no que era a sua perspectiva industrial e, sobretudo, de modernização assentada em novas tecnologias, como era o que estava em curso ali pela lei de informática, por exemplo, pelo processo que estava em curso de formação de uma espécie de Vale do Silício, aqui na região onde resido, a região metropolitana de Campinas, com centros de pesquisas, desenvolvimento tecnológico, com articulação de universidades e empresas, e que é, de certa maneira, nos anos 80, asfixiado, e com a vitória do presidente Collor, praticamente é enterrado esse projeto de industrialização através da produção e exportação de produtos, né, iniciada, eu diria assim, pela perspectiva dos tenentistas, que se encerra quando o Brasil passa a ingressar na globalização pela forma com que ele ingressou a partir dos anos de 1990. Bom, tudo isso, portanto, para dizer que não vejo perspectiva do Brasil continuar imaginando que é possível, na verdade, se integrar no projeto de modernidade ocidental, que já se comprova por mais de 3 a 4 décadas, não é, do seu insucesso, ou como dizem outros autores, como sendo, na verdade, um projeto colapsado, na medida em que a guerra, que é o modo pela qual esse projeto ganhou dimensão mundial, né, pela conquista, pela dominação, pelo genocídio que foi feito pela forma imperial inicialmente, depois pelo próprio sistema capitalista organizado, e tampouco também pelas condições que ele oferece em relação ao problema ambiental que se apresenta como um obstáculo ao projeto de modernidade ocidental, tal como ele foi constituído. Então, aqui vou praticamente para as palavras finais, que eu gostaria, na verdade, de enunciar quais são as questões pelas quais o Brasil, a meu modo de ver, é claro, deveria pautar, não é, o seu horizonte republicano em relação ao segundo quarto do século XXI, porque entendo que, se está esgotado o projeto de modernidade ocidental, é necessário construir um outro projeto, né? Esse projeto, de alguma forma, está em curso, e o Brasil é um ator importante, relevante, que passa justamente pela construção do Sul global, né? Não vejo, portanto, perspectiva do Norte global para a nossa realidade. E vejo, portanto, a possibilidade de construir um outro projeto de modernidade de uma forma diferente, justamente quando nós assistimos à transição, não é, de um modo de governar o mundo unilateral, unipolar, para um mundo multipolar, um mundo de diferentes regionalismos, em que, de certa maneira, seria possível construir no continente sul-americano um centro de desenvolvimento regional de novo tipo. Bom, e para isso, eu levantaria aqui 4 desafios que eu entendo ser necessários serem considerados nessa perspectiva que o próprio João Pedro antecipou, de um projeto para o país, né? Olhando justamente esses desafios pelos quais nós estamos submetidos. Então, os 4 desafios, a meu modo de ver, não é, dizem respeito a compreender, não é, que o passado não é mais possível de ser reproduzido, e, portanto, precisamos trabalhar com algo que é fundamental, né, reconhecer, talvez o evento mais importante dos últimos 500 anos, que é o deslocamento do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente, né? O Brasil é uma nação consolidada dentro da perspectiva ocidental, mas nós estamos diante de um apogeu de uma outra perspectiva, para a qual nós não temos grande identidade, né? Nós somos, na verdade, formados com base nos valores ocidentais, né? De maneira geral, a filosofia, a economia, a visão de mundo é conformado através dos iluministas, né? Como se o mundo tivesse começado na Grécia Antiga, como se a economia política fosse a inglesa,
como as possibilidades de reforma sejam aquelas estabelecidas a partir da Revolução Francesa. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que, obviamente, que há um mundo que antecede a isso, pelo qual nós pouco conhecemos. Tão pouco nós conhecemos a trajetória das civilizações originárias, né, que estavam aqui já há cerca de 50 mil anos, né, que agora os antropólogos, pesquisas começam a mostrar evidências inegáveis de civilizações pretéritas, que seriam, de certa maneira, importante resgatá-las numa perspectiva de constituir aqui um horizonte diferente daquele que foi imposto pelo projeto de modernidade ocidental. Então, compreendendo que nós estamos diante de uma mudança do centro dinâmico do mundo para o Ocidente, como o Brasil, na verdade, se recoloca nessa circunstância quando o Oceano Atlântico deixa de ter a primazia para se transformar o Oceano Pacífico nesse ponto que anteriormente o Atlântico estabelecia. Nós não temos saída para o Pacífico, o que nos coloca uma questão absolutamente fundamental, que é a reorganização do Brasil enquanto articulador, enquanto integrante do continente sul-americano. Nesse sentido, o papel que o presidente Lula vem procurando fazer me parece absolutamente fundamental, de reunir países e estabelecer aqui um horizonte diferente do que nós tínhamos até então. Para além da questão do deslocamento do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente, me parece absolutamente também importante considerar que estamos diante de uma passagem da antiga era industrial para uma era digital, que vem alterando substancialmente as formas de produzir, as formas de viver, de trabalhar, a forma de fazer política, não é? Até pouco tempo predominava a perspectiva ocidental da antiga Grécia de que a política era feita pelo protagonismo humano e pela presença física. Não é? Os acontecimentos de 2020 para cá, com a pandemia, revelou, na verdade, o poder, a importância que tem um vírus, né? O vírus da Covid-19, que colocou parcela importante da população em suas casas, né? Que parou fábricas, parou o transporte, o que era inimaginável até pouco tempo. Né? Nós estamos diante, portanto, de uma perspectiva que precisa considerar o problema climático, o problema ambiental, viral, que são elementos que nos levam, obviamente, a considerar do ponto de vista de quem está pensando a política como um fim e não um meio. Nesse sentido, é importante destacar que a era digital também coloca novas formas de fazer política, que não apenas presencialmente, mas como, inclusive, estamos tendo a oportunidade de fazer nesse seminário, de forma distante. Né? Isso exige, portanto, repensar as formas de organização da sociedade, né? Demonstrando que as instituições tradicionais, partidos políticos, sindicatos, associações de bairro, moradores, entre outras, são instituições próprias da era industrial, e que precisam, evidentemente, considerar essa nova circunstância que estamos vivendo da era da digitalização, né, da datificação, em que nós, anteriormente, ingressamos nessa era digital como aqueles que deslocam suas informações, seus dados para a internet, lista telefônica, músicas, compras, filmes, vídeos, né, tudo isso foi colocado para dentro da internet e vem sendo utilizado como modelo de negócio a interesses, né, de grandes corporações estrangeiras, pelas quais o Brasil, inclusive, não tem as suas, né, o que torna, obviamente, a sua soberania muito fragilizada quando instituições, empresas estrangeiras detêm mais informações sobre os brasileiros do que o próprio governo, do que o próprio IBGE, entre outras instituições. Né? Isso exige, portanto, repensar o que é o Estado Nacional dentro da realidade da era digital. Vou passando rapidamente para não decorrer mais do meu tempo, levantando então o terceiro desafio, que está relacionado à compreensão do que é o antropoceno. Né? Nós já estamos diante de um novo regime climático, políticas de prevenção, não é? A perspectiva do desenvolvimento sustentável ficou para trás, isso é uma ilusão. Né? Os relatórios do IPCC vêm demonstrando sempre, não é, que nós já estamos com uma temperatura mais elevada, que estamos diante de uma posição de não retorno. Não há mais a prevenção, na verdade, há a necessidade de conviver
com esta realidade imposta pelo antropoceno, que é produto da ação humana, da destruição ambiental. Neste contexto, nós precisamos, na verdade, reconhecer o que faremos com os nossos biomas, o que faremos com as nossas cidades das áreas litorâneas, né, que possivelmente ficarão submersas diante do degelo da calota polar, diante da elevação do nível dos mares. Né? Quantas cidades, capitais, Salvador, né, Rio de Janeiro, Florianópolis, entre outras, ficarão submersas, se não na totalidade ou na sua parcialidade? Como, na verdade, olhar a questão urbana, o desenvolvimento e a mobilidade geográfica do país dentro dessa nova circunstância de um clima mais elevado, com problemas seríssimos de convivência, com biomas cujo Brasil tem um potencial enorme e sobre a qual não me parece mais plausível ficar acreditando em desenvolvimento sustentável depois de mais de 3 décadas de insucessos. Insucesso porque se demonstrou incapaz de enfrentar o problema climático da elevação da temperatura. As COPs que nós temos feitos até agora são COPs cujos resultados são relativamente muito frágeis, que não apontam na perspectiva de alterar as formas de produção e consumo, que são justamente aquelas principais responsáveis pela situação na qual nós nos encontramos atualmente. Para além, e por último, não menos importante, que a mudança do centro dinâmico do mundo para o Ocidente, do avanço da era digital, e, sobretudo, em relação à questão climática, é, novamente, no caso brasileiro, a mudança do regime demográfico. O censo de 2022 demonstrou justamente uma realidade pela qual o Brasil desconhecia. Justamente o Brasil que foi um país sempre acolhedor, né? Em que a cada ano nós tínhamos mais brasileiros nascendo. No século XIX, a nossa população foi multiplicada por 5 vezes. No século XX, a nossa população foi multiplicada por 10 vezes. Nesse século XXI, a população não aumentará. Né? Projeções anteriores ao censo apontavam que a partir da década de 2040, nós entraríamos numa fase de redução absoluta do número de brasileiros, porque o número de pessoas a nascer seria menor do que o número de pessoas que iriam morrer. Essa é uma realidade pela qual nós precisamos repensar o país. Em primeiro lugar, se estamos de acordo em termos, talvez, 230 milhões de habitantes, num país de dimensão continental e de uma densidade demográfica muito baixa, né, num país concentrado ainda nas áreas litorâneas. É razoável isso? Poderíamos ter mais população ou não? Essa é uma decisão de ser feita olhando o segundo quarto do século XXI. Né? Mais importante, inclusive, é reconhecer as mudanças que estão em curso na população brasileira, a interiorização da população no país, né? O processo de desintegração que está em curso diante de uma realidade que revela o contrário do que Euclides da Cunha pensava no final do século XIX. Olhando o Brasil daquele momento, acreditava que havia 2 Brasis, o Brasil das áreas litorâneas, que eram identificadas, em geral, com a modernidade, posteriormente com a industrialização, padrão de consumo europeu ou norte-americano, enquanto que o interior do Brasil era demarcado, não é, pela ausência de modernidade, por uma enorme dificuldade de letramento, de resistência, portanto, às formas modernas de vida. Ora, se nós olharmos pelos dados que hoje nós dispomos, né, de evolução do PIB municipal, estadual, evolução da população, né, nós vamos perceber que as regiões litorâneas do país são justamente aquelas que concentram não mais a modernidade, é um processo de desmodernização, de empobrecimento, é onde se localizam nas cidades anteriormente industriais, hoje não mais, grosso da população empobrecida, desempregada, moradora de rua, à mercê, não é, do banditismo social e do fanatismo religioso. Enquanto que parte importante do interior do Brasil hoje se modernizou, está integrado numa espécie de enclaves econômicos conectados com o mundo, porém desconectados do país. É uma realidade muito diferente que tem a ver com as alterações demográficas que resultam justamente das opções que o Brasil foi tomando basicamente nos últimos 40 anos. Então, para mim, eu diria que entendo que o esgotamento do projeto de modernidade ocidental pela qual o Brasil se constituiu inicialmente como colônia e posteriormente como Estado-nação,
e que levou, de certa maneira, a um sentido de país, deve ser questionado, especialmente quando estamos diante dessas transformações que, a meu modo de ver, são estruturais e demarcam uma nova época, pela qual nós precisamos estar muito mais integrados dentro dessa perspectiva que o evento hoje nos oportuniza, de que é reconstruir o debate nacional em torno de uma esfera pública que abra a perspectiva em diferentes visões de mundo, mas uma que nos permitiria construir uma maioria política, como ocorreu em outros momentos estratégicos do país, conectados com o enfrentamento dos desafios que hoje nós temos. Muito obrigado pela oportunidade e fico por aqui. Bom, agradeço muito ao Márcio Postman por essa fala tão inovadora, que leva tempo para a gente digerir a quantidade de informação que foi proposta, né? Todos nós vamos sair daqui pensando, tenho certeza. Dando sequência ao nosso evento, eu queria chamar a professora Claudete Dias, que é historiadora, doutora em História Social pela UFRJ e professora da Universidade Federal do Piauí. Bom dia, professor Lincoln, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer esse convite de poder participar desse debate tão importante aqui para esse momento que nós estamos vivendo no país, no Brasil, né? E agradecer essa oportunidade, né? E poder colocar algumas questões que estão na minha tese de doutorado, que é o outro lado da independência do Brasil, aspirações e manifestações, modos de luta, naturezas de expressão, enfim, o outro lado da independência que mostra como a independência do Brasil não se resume a uma data, né, e sim foi um processo longo, penoso e violento, com muitas lutas em vários lugares do Brasil, aliás, em todas as partes do Brasil. Essa tese de doutorado, eu vendo aqui a exposição do professor Marcos e do Stedley, eu fiquei assim, impressionada com a fala dos dois, né? Eles têm uma fala em comum, né? Que o Brasil precisa de um novo projeto de país, né? Porque esse projeto que está aí, né, da burguesia industrial e que veio da República Velha com os velhos coronéis, esse projeto está falido. Concordo com o professor Marcos e concordo com o Stedley quando diz que há necessidade de se discutir um novo projeto. Eu acho que esse novo projeto ele está se abrindo agora com a eleição do Lula, né, e a derrota do fascismo, pelo menos na eleição foi derrotado, né, e existe um projeto novo mas que não pode perder a base e a sustentação do processo histórico, né? Esse processo histórico que começa com a colonização, que trouxe a escravidão para o Brasil, né? Um sistema falido e anacrônico na época, né? E que ainda perdura nos dias atuais, né? Então, esse Brasil que começa com essa colonização de exploração, e depois vem com as lutas pela independência e depois com a República, esse país tem a marca da resistência, como o professor Lincoln falou, né, tem a marca da resistência, e eu falo resistência e luta, violência e repressão. É uma longa tradição de luta e resistência, violência e repressão que a gente encontra no processo histórico brasileiro, que eu pude explicar na minha tese de doutorado. Então, esse projeto de país, ele não pode esquecer esses projetos fracassados, né? O projeto de colonização anacrônico, né? O projeto vitorioso da independência, que foi um projeto tramado, né?
para impedir exatamente que o Brasil se tornasse uma república, né? Dom Pedro, ele foi forçado a romper os laços com Portugal e proclamar a independência, dar aquele gesto teatral, para impedir o avanço das lutas que estavam em curso no Brasil desde 1789. Né? Então, esse projeto de independência, que foi vitorioso, e o Estado que se formou autoritário, elitista e oligarca, ele já se formou falido, ele já se formou anacrônico. E a colonização, que tinha uma marca como a escravidão e a grande propriedade, monocultora e a produção para exportação, né, continuou com a independência. Quer dizer, o projeto de independência foi para uma pequena parcela da população. A grande maioria continuou excluída dos benefícios, a escravidão continuou, a grande propriedade continuou, né? Os direitos civis, sociais não foram expandidos, quer dizer, a sociedade continuou escravista até praticamente a proclamação da República, um ano antes. Então, o Brasil é um projeto falido desde a colonização. A colonização ela causou uma grande destruição ambiental, né? A floresta, a Mata Atlântica foi uma das que mais sofreu, né? E a escravidão, que ainda hoje tem marcas dessa escravidão. Então, esse projeto de independência que as elites agrárias, né? Eu não sei nem se é elite, né? Os grupos agrários, a aristocracia, que garantiram a monarquia constitucional com Dom Pedro, é um projeto falido. Quer dizer, adiou os anseios de república, a ponto do Brasil ser o único país da América Latina a se tornar uma monarquia, né, um império, enquanto todas as outras nações se tornaram república. Então, meu tema de doutorado é a independência do Brasil, esse longo processo de lutas, resistência, violência e repressão que não impediu o projeto vitorioso das elites. Então, a independência implantou a monarquia constitucional, que se consolida em 1850, com o fim do tráfico de escravos, de negros, com a criação da primeira lei de terras e com a consolidação da monarquia e a repressão ao último movimento rebelde do período, né? Porque o processo de independência ele se estende de 1789, com as conjurações mineiras, até 1850, quando realmente se consolida a monarquia através desses marcos, né, que é o fim do último movimento rebelde, que foi a praieira em Pernambuco, e o fim do tráfico de escravos e a criação da Lei de Terras. Esse período foi todo marcado por lutas, né, lutas que para expulsar o elemento português do Brasil. E o arranjo político, que o Caio Prado fala que o grito do Ipiranga foi um arranjo político. A independência foi feita à revelia do povo, que queria um Brasil republicano. Na minha tese de doutorado, eu mostro muito bem isso, quais eram as aspirações, quais foram as manifestações, as formas de luta, né, e a natureza dessas lutas. E era para o Brasil se tornar uma república, mas foi totalmente reprimido, inclusive na Confederação do Equador, que faz parte desse processo de lutas, a insurreição nordestina de 1817, tudo isso todas são lutas que queriam um Brasil republicano. E eu mostro isso na minha tese. Então, com a República, um outro projeto se configura
nas mãos de uma elite agrária e dos militares. E, novamente, a população, como diz José Murilo Carvalho, assiste bestializado mais esse fato histórico. E, novamente, a população continua marginalizada, sem direitos civis, sem direitos sociais. Então, ao longo dessa história, o que a gente vê é um país que os projetos sempre foram para favorecer uma pequena parcela da população, que a historiografia costuma chamar elite. Eu não chamo elite. Elite se subentende uma categoria de pensamento avançado, culta, humanista, não essa elite agrária, oligarca do Brasil, que sempre só pensou nela, né? Então, acho interessante essa proposta do Stedley e do professor Marcos em traçar a perspectiva de um novo projeto para o Brasil a partir da compreensão de que todos os projetos foram fracassados, são anacrônicos. Então, o Brasil se torna uma nação. Na independência, havia um projeto de nação, e esse projeto de nação foi subjugado, foi reprimido. Na República, na proclamação da República, que muitos historiadores dizem, eu coaduno, que foi um golpe militar, civil-militar, né? E o projeto de Estado ou projeto político se reduz a esse pequeno grupo, né, de oligarcas, os primeiros, a burguesia nascente, né, e com a industrialização, essa nova classe industrial. E pronto, a população continua sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso aos direitos civis. Então, eu acho que esse projeto que agora se precisa ser feito é um projeto exatamente isso que o Stedley e o professor Marco falaram, inserir a população, e o que o Lula fala, né? Inserir o pobre no orçamento, inserir o pobre na economia, né? Que seria uma mudança, né? E enfrentar esses dilemas que estão aí presentes, que é o dilema ecológico, né? Que é o dilema da desigualdade social. E, para concluir, eu quero dizer assim, que a história ela é base fundamental para a formação da cidadania. Ela é base fundamental para a consciência de cidadania, a consciência política. A sociedade brasileira se formou desconhecendo a história, ou conhecendo uma história oficial, tradicional, a história de grandes nomes, grandes heróis e datas, não a história social que é feita pelos homens e mulheres da sociedade. Então, é essa história que a gente faz, e é essa história que precisa ser conhecida, que a população brasileira, desde a colonização, ela luta, né, e resiste contra a opressão, contra a repressão, contra a violência. É uma luta que vem há 500 e tantos anos. Então, há necessidade agora, urgente, desse projeto se transformar. E uma das bases fundamentais é o conhecimento da história. Uma sociedade que se forma desconhecendo a sua história é uma sociedade com tendências autoritárias, elitistas e conservadoras. E eu quero parabenizar o professor Marcos pela excelente exposição e o Stedley, que abriu muito assim, a minha cabeça, exatamente em trazer o passado. Eu acho que o passado ele não tem que ser esquecido. Pelo contrário, o passado ele precisa ser conhecido para transformar o presente. E queria colocar uma questão, se eu poderia colocar uma questão para o professor Marcos, dessa questão do o que fazer com os nossos biomas atuais, né? Como que a gente pode atuar para assegurar a preservação, a gestão
desses biomas. Eu sou da Caatinga, na Serra da Capivara. Hoje eu estou aqui no litoral do Piauí. Não estou aqui da minha... Eu moro em Teresina. Estou aqui no sala do litoral do Piauí. E eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. Que biomas, professor? Acho que caiu o sinal da professora Claudete, né? Caiu? Eu estou ouvindo vocês. Alô, professora? Professora, caiu o seu sinal durante alguns segundos. Sim. Então, se a senhora quiser, pode refazer a pergunta. Então, queria fazer uma pergunta para o Stedley, mas ele não está aí, né? Não sei se ele está online, mas assim, gostaria de fazer uma pergunta ao professor Marcos, porque assim, como eu sou historiadora, mas também sou ambientalista e desenvolvo trabalho de educação ambiental, que eu acho a base da consciência cidadã para mudar essa postura de destruição do meio ambiente. Então, assim, eu não sei se vocês ouviram, eu sou da Caatinga, lá da Serra da Capivara, mas eu estou aqui no litoral, onde eu tenho uma casa, aqui em Barra Grande, no litoral do Piauí. E vejo como o litoral faz um contraponto com o sertão, com a Caatinga, e que estão ambos ameaçados, né? Então, o que fazer para a gente preservar os biomas? Eu vejo através da educação ambiental, que seria assim, um avanço e poderia barrar muitos problemas ambientais. Seria isso. Não sei se ouviram. Obrigado. Ouvimos sim, professora. Eu queria agradecer aí a sua intervenção. Não estava, digamos assim, na nossa formatação original a ideia de um debate direto entre os expositores e os debatedores. Mas, se horário... Não há problema, não. É porque o que eu quero dizer é o seguinte, se houver folga no nosso horário, a gente faz, não tem problema nenhum, é um estilo. Não, tudo bem. Não, só seria uma forma de dialogar com ele, né? Mas, assim, tudo bem. Por enquanto, vamos avançando na nossa programação. Se houver folga do horário, a gente faz isso, porque é sempre estimulante, né? Muito obrigado, certo. Viu, professora? Tá, nada, é um prazer. Vamos passar direto aqui para a fala do professor Flávio Gomes, está aqui ao meu lado, que é historiador e professor da UFRJ. Por favor, professor. Muito obrigado. Convite aqui do IBEP, né, especialmente o Lincoln e todos os demais para participar desse debate. Eu vi um pouco com a expectativa de que o debate poderia ocorrer, né, porque queria colocar algumas questões, talvez até, felizmente, espero que seja uma ausência só por alguns minutos da professora Heloísa, que era exatamente saudar, obviamente, a todos os presentes e ouvintes e todos, e a fala tanto do Stedley e do Márcio, e também a contribuição inicial para o debate da professora Claudete, né? Essa coisa de pensar as relações entre os usos do passado, no caso, o debate sobre um processo, que a independência foi um processo, isso é muito importante para nós historiadores, e a capacidade que a gente pode articular com o advento da República, para não usar uma expressão um tanto quanto comprometida do ponto de vista histórico, que é a ideia da proclamação, com algo que esperado, mas sim a ideia de algo forjado, e essa capacidade de pensar projetos contemporâneos, atuais,
Eu queria lançar um debate, uma possibilidade, mesmo que isso não seja possível do ponto de vista da réplica e tudo mais, mas um debate de reflexão, é pensarmos a ideia de não um projeto ou projetos fracassados, ou projetos da elite, ou otimismo e pessimismo, mas pensar a dimensão plural desses projetos, o que havia, o quanto de expectativas os estudos históricos hoje têm demonstrado, os agentes políticos envolvidos em vários debates em torno, né? Não vou usar a expressão independência justamente para provocar um outro tipo de reflexão da separação política inicial. Estudos hoje mostram exatamente que a separação política colonial, Brasil e Portugal, ela não necessariamente é a mesma coisa da formação do Estado Nacional e o que representou para determinados setores. Então, seria fundamental a gente pensar nas próprias cronologias. A gente está falando do bicentenário da independência como um debate importante. Nós já estamos em 23, mas tem alguma coisa errada? Não, o contrário. Continuamos esse debate em 24, em 25, né? A própria outorga da Constituição de 24 e todos os debates que se seguem. A própria ideia de que o Brasil é inventado também por um tipo de memória, capacidade nossa de historiador de ver quanto necessariamente uma produção historiográfica do século XIX e um tipo de memória, ela fundamentalmente o que silenciou processos históricos muito mais ricos, muito mais complexos. E aí eu destaco a fala da professora Claudete, da capacidade nossa de o quê? De revisitar esses processos à luz de um conhecimento histórico e de uma literatura histórica que chegue até o quê? Até esses projetos políticos da população como um todo, né? Então, enquanto é até interessante que você tem o 7 de setembro, que é uma data completamente inventada, os historiadores hoje mostram como o 7 de setembro começa a ser inventado, o 7 de setembro de 22 começa a ser inventado em 1825 e se consolida como uma data a partir de 1828. Nós já tinham passado 6 anos, né? E a gente fala hoje do 7 de setembro, fala do 2 de julho, na Bahia, que foi uma luta social em que tem um simbolismo presente nos feriados, e feriados poucas vezes conhecidos de outros lugares do Brasil. Você vê o 14 de agosto é um feriado em Belém do Pará, que é a adesão. Quer dizer, como é que isso tem ressignificado os projetos dessa população enquanto unidade. Então, é fundamental a gente falar, mesmo no sentido plural, de que existiam diversos projetos políticos de vários setores sociais. Os estudos têm mostrado hoje que o próprio temor que determinados setores das elites tinham com relação ao controle desses outros projetos, a capacidade de percepção política, coloca a gente diante do fato de que o projeto a ser construído, né, gostei da expressão do Sted, o projeto popular, ele também tem que ser construído a partir também do conhecimento, como essas populações também produziram e produzem percepções das suas próprias realidades, e, portanto, capacidade também de oferecer saídas à realidade que elas estão sofrendo. Quer dizer, essa capacidade de oferecer saídas significa também reconhecer esses inúmeros projetos políticos agrários, sociais, dos mais diversos, né? E eu queria, obviamente, introduzir, né, aqui, nesse debate, a relação entre raça, racismo e modernidade. Então, aí eu dialogo um pouco com a contribuição do Márcio, né, que essa ideia da existência de um projeto de modernidade de nação ocidental, é verdade isso, mas em que medida menos um projeto de modernidade de nação ocidental pronto e acabado, existente desde as primeiras décadas do XIX, mas como é exatamente no século XX que você inventa a ideia de que a modernidade ela é excludente, ela é racista. E aí eu estou me referindo, e certamente o Márcio conhece, o livro do Marcelo Paixão, que é um economista também, cujo título já é bastante sugestivo, né? A Lenda da Modernidade Encantada. Quer dizer, a ideia de que você tem essa modernidade ocidental
projetada, ela é menos, na verdade, um projeto pronto e acabado das elites. Ela é uma narrativa inventada, portanto, os usos do passado, né, quase 100 anos depois, né? E ela era... E essa modernidade cantada é essa crença exatamente que, quer dizer, que o progresso passa por uma ideia de uma exclusão, e aí eu queria chamar, né, no sentido provocativo do nosso debate, obviamente, chamar a atenção, aí usar um termo até de um autor importante marxista, o Thompson, né, quando ele tem um capítulo no qual ele fala a experiência, o termo ausente, essa discussão sobre a questão da exclusão, no caso brasileiro, passando fundamentalmente pela dimensão racial. Quer dizer, os vários elementos, tanto aqui dos problemas elencados pelo Stedler, né? Essa passagem da escravidão para um cataclismo imperial e mundial, a dimensão da pobreza, quer dizer, como essa pobreza está atravessada pela essa dimensão da cor, das cidades, até uma coisa interessante, dados, obviamente, conhecidos por boa parte de nós, mas é sempre importante chamar a atenção, quer dizer, o Brasil consome 46% de todos os africanos que chegam nas Américas, dá quase a metade dos africanos que vieram para todas as partes das Américas. Nós temos escravidão, praticamente você não tem escravidão no Canadá, né? E um pouquinho no Chile, né? E você tem indicações que escravos estão fugindo perto da Guerra Civil Americana em direção ao Canadá. Bom, e daí? Daí significa dizer que você tem a presença dessa escravidão africana, descendente da escravidão africana, em todas as partes, em qualquer parte, melhor dizendo, das Américas. Mas o Brasil consome 46%, portanto, quase a metade, significando 4,8 milhões de africanos no Brasil. Os dados hoje estão bem interessantes, tem uns dados no sentido de propositivos do Luiz Felipe de Alencastro, né? São 2,5 milhões de indígenas, como uma projeção dessa população indígena, né, que a gente chama hoje, acertadamente do ponto de vista político também, dos povos originários, né? Então, você tem 2,5 milhões de povos originários né, no início do processo de colonização, contra 700 mil portugueses, né? É claro que tem outros setores europeus até 1850, contra fundamentalmente 4,8 milhões de africanos. Isso aí tem um dado importante, porque você tem 2 leis para extinguir o tráfico de escravos, né? E mesmo depois que o tráfico de escravos é extinto, né, em 1850, você tem dados que chegam africanos ilegalmente no Brasil até 1861, para ver a força da manutenção desse tráfico, né? Então, o Stedler fala dessa questão da pobreza, e aí tem uma característica que eu queria falar da questão da pobreza, tanto identificada pelo Stedler como o Márcio, que é a questão da desigualdade nas áreas centrais brasileiras. E o Brasil tem uma outra característica, além dessa dimensão expressiva da presença africana, que é o fato de que onde existiu a escravidão foi fundamentalmente rural, né? Mas o Brasil, né, do ponto de vista das Américas, produziu as maiores cidades atlânticas africanas das Américas. Nenhum lugar do Atlântico concentrou tanto africano como o Rio de Janeiro. Depois, não é do Brasil, das Américas, Salvador. Depois das Américas, Recife. Ou seja, os 3 maiores centros de concentração africana do Atlântico estavam no Brasil. Depois começam outras áreas. Lima era uma cidade, obviamente Lima não era atlântica, mas era uma cidade com grande concentração, São Juan, São José. Havana não tinha tanto africano concentrado em Havana, mas sim em áreas. Isso significa pensar que qualquer modelo, né, de projeto popular, qualquer modelo, né, de intervenção do ponto de vista de mudanças sociais nos grandes centros, tem que reconhecer que essas cidades foram fundamentalmente constituídas numa base populacional fundamentalmente africana e descendente de africano. E aí pensar o quanto que essas populações também enfrentaram formas e narrativas de desmando, de controle, de intervenção, e fundamentalmente as políticas republicanas que foram extremamente truculentas e intolerantes, né? Obviamente seria um debate ótimo para se fazer, Stedler. Nós tivemos uma oportunidade há muito tempo mesmo atrás de estarmos no mesmo debate presencial com o saudoso
Dom Tomás Balduino, discutindo a questão do quilombo e as questões rurais, isso já faz muito tempo, mas seria um debate legal, né? E eu sei que você gostaria de fazer isso, um debate sobre a ideia da falta de consciência de classe, né? Talvez a elite tenha dificuldade os vários setores da elite têm dificuldade de reconhecer como setores subalternos ou setores periféricos pensam sua realidade e produzem propostas e o que eu chamo de projetos sobre a sua realidade, né? Eu acho uma ideia fantástica de pensar a integração latino-americana. Acho que 2 casos muito importantes para a questão fundamentalmente racial nessa dimensão. Aí eu já faço um gancho com o Márcio, com essa dimensão de um sul global, é pensar tanto o caso da Venezuela, que é o 2º maior país de população negra das Américas proporcionalmente, e o caso da Colômbia, que faz uma Constituição em 91, talvez uma coisa que a gente poderia estudar, em que medida há um diálogo, que a nossa Constituição, a última, a Constituição Cidadã, é de 88, a da Colômbia é de 91, e ela enfrenta o debate também do quê? Da distribuição agrária e do reconhecimento de direitos e do reconhecimento da história, passando pelo reconhecimento das terras das populações negras, descendentes de palenques ou de outras áreas colombianas. Então, essa possibilidade de integração latino-americana talvez pudesse passar também por esse diálogo das questões raciais, inclusive não resolvida em algumas sociedades com mudanças socialistas importantes, como é o caso cubano, né? Então, e também como provocação, e eu gostei dessa ideia do Márcio, de que o modelo ocidental não nos serve mais, né? Isso é verdade, embora talvez uma dimensão assim, não é um modelo, a narrativa do modelo, né? Esse modelo foi fundamentalmente processado por mudanças históricas, que era a percepção de vários setores sociais. Mas eu queria chamar a atenção, eu acho que esse tema é emergente, de que, para o caso racial, o modelo norte-americano, sempre houve a ideia de modelo norte-americano. E hoje nós enfrentamos o antimodelo. Os Estados Unidos acaba, né, de definir que a questão das ações afirmativas, algo que sempre foi colocado como modelo a ser seguido, norte-americano copiado, né, a Suprema Corte norte-americana nega isso. Isso vai ter um debate com muita reverberação no Brasil, que os setores elitistas, né, que foram muito resistentes às políticas de ação afirmativa, que não foram, por coincidência, implementadas a partir do último mandato do Fernando Henrique Cardoso e, fundamentalmente, dos 2 primeiros mandatos, né, do Partido dos Trabalhadores, com o governo Lula, e, em sequência, o primeiro mandato da Dilma, né, isso vai passar por uma reflexão. E é interessante, porque os Estados Unidos já não seria modelo, que a população negra lá é 13%, a nossa população, os nossos censos, e com repercussões desse envelhecimento da população, que o Márcio também chama atenção, os dados do IBGE estão destacando que nos próximos 30 anos vai ter teremos alterações demográficas que passa também para o envelhecimento da população, e esse envelhecimento da população vai ter um impacto fundamentalmente no setor de saúde pública, e onde também, sendo a população negra a maioria, isso terá um impacto fundamental da capacidade de você ter de políticas públicas para para não mais pediatria, mas algo que a gente insiste, eu brinco, geracionalmente falando, e não procurar, né, mais um clínico geral, um geriatra, porque a população vai passar por essa transformação. Então, era essa um pouco das ideias que talvez a gente pudesse aqui, talvez tenha tempo, né, para que a gente possa debater, né, mas aí, né, digamos assim, uma réplica, um contraponto, ou mais ainda ideias que já foram fantásticas, que surgiram tanto na fala do Stedley, do Márcio e também da professora Claudete. É um pouco isso. É isso mesmo. Obrigado, professor. São os moinhos de gastar gente, de que falava Darcy Ribeiro, né? Moinhos de indígenas, de negros, né? Foi uma rememoração dos 200 anos de independência, não seria completa
se não abrangesse essa temática. Muito obrigado. Viu? Na verdade, o debate está um pouco prejudicado porque uma parte dos nossos painelistas, né, já não está mais presente virtualmente, digamos assim, né? Mas eu tenho a impressão que os nossos objetivos foram francamente alcançados. Acho que esse debate não acaba aqui, ele prossegue, né? Eu acho que... tem um companheiro aqui que gostaria de... Tá bom, por favor. Então, você aproveita e vai indagar aqui para o professor Flávio, que está presente ainda. Nós acabamos de passar por um censo demográfico. Aí tem toda uma amostragem da população, mas eu acho que a gente precisa fazer um censo psíquico-psiquiátrico da nossa população. O que é hoje o povo brasileiro? Esse censo demográfico, número de pessoas, poder aquisitivo, classificação de cor da pele, religiosidade, ele não diz que rumo nós vamos seguir para o futuro. É um levantamento psicossocial, psicológico da nossa população, de todos os seus traumas, suas sequelas, suas feridas abertas, que vai dizer que rumo nós vamos seguir. A gente não sabe como é que vai ser, por exemplo, totalmente imprevisível o resultado da eleição presidencial daqui a 3 anos e meio. Completamente incerto o nosso futuro. Então, acho que a gente tem que começar a pensar nessa situação. Eu falo da minha experiência de vida como militante, né? Eu atuo no Conselho de Saúde, e uma das grandes preocupações que nós estamos tendo é exatamente com essa questão do quadro psíquico da população. Agora, por exemplo, estava aqui cabisbaixo, entrando e saindo, recebi a notícia de que um amigo apareceu morto, morava sozinho, apareceu morto, não sabe se ele se suicidou, se apareceu morto. Então, nós vivemos uma situação complicada do rumo que nós vamos ter para a sociedade. Eu estava pensando ali também, enquanto ouvia as palestras, nós temos a nossa mente, com a nossa memória. Até há 10 anos atrás, nós tínhamos a nossa memória neurológica, mas hoje nós temos uma memória estendida, uma memória que está dentro dos celulares, dos laptops. Qual o tamanho da nossa memória hoje? O que guia os nossos passos? São as nossas experiências de vida ou as notícias que a gente recebe pelas mídias sociais? A gente tem que passar a refletir sobre essa questão do ponto de vista psicossocial, para a gente tentar... eu vejo a nossa sociedade hoje como uma sociedade doente. A população brasileira doente mental. Principalmente a perspectiva da juventude. O pessoal da minha faixa etária, mais ou menos, sabe o que viveu, sabe como é que vai ser os próximos anos. A juventude é completamente incerta. E quanto menor o poder aquisitivo dessas massas populacionais, mais incerto é o futuro. Mais incerto é o futuro. Fica essa indagação aí, como é que nós vamos tratar a questão psicossocial do quadro que nós queremos para o nosso Brasil. Bom, isso. Nós ainda temos aqui, em sentido presencial e virtual, ainda temos aqui o professor Flávio e temos aqui a professora Claudete, né? O nosso tempo já vai se esgotando, né? Então, o que eu queria perguntar, se eles querem fazer alguma intervenção final, né? Né? Então, acho que não, professora Claudete, também não? Não, gostaria, sim, gostaria. Gostaria de uma última palavra. Então, vamos. Tá bom. Pode falar assim, professora. O professor Flávio não abriu mão aí de fazer, a professora Claudete vai fazer, a gente só pediria que seja mais ou menos breve, porque a gente já está ao final da nossa programação. Por favor. Seria muito rápido, né? Cumprimentar o professor Flávio pela
pela explanação dele, realmente esclarecedora. E com relação a essa questão aí que o militante colocou, eu tenho dito, né, que quando eu fiz o tratamento psicanalítico, era moda no Rio de Janeiro todo mundo se tratar, fazer análise, né? E agora a gente se depara com essa sociedade doente, né? Uma sociedade que elegeu um psicopata para presidente, então é uma sociedade doente. Então, é assim, o tratamento psicológico ele tinha que ser obrigatório nas escolas. O acompanhamento psicológico, eu acho que ajuda bastante a formação da cidadania. Então, dentro desse novo projeto de Brasil, caberia a inserção do tratamento psicológico nas escolas e que pudesse acompanhar pais e mestres, né? Seria dentro dessa perspectiva de curar a sociedade brasileira. E quero agradecer, professor Lincoln, foi um prazer lhe reencontrar, né? Relembrei nossos tempos de IFIX, básicos para a minha formação de historiadora, onde eu fiz meu doutorado, e agradecer o convite, foi um prazer estar presente nessa mesa, mesmo online, com o Stedley, o professor Marcos e o professor Gomes, né? O último professor, esqueci o nome agora. Obrigada a todos e a todas. Bom, então o que nos cabe agora é nos despedir e dizer que esse mais uma vez, né, reafirmar que esse debate é um início, é um ponto de partida. Nós voltaremos a esse tipo de temática que, em última análise, ela vai conduzindo à preocupação maior do IBEP, que é a questão da conformação do que poderíamos chamar de projeto, seja o nome que queiram dar, projeto nacional, projeto de país, projeto democrático popular, que sem isso não é possível atacar os problemas estruturais do país. E a gente queria se somar a esse esforço que pertence à sociedade como um todo e atuar para a formulação dessa importante tarefa para o país e, de alguma maneira, do mundo cada vez mais globalizado. Bom, muito obrigado a todos pela presença.